Obrigado, tchau. Então, vamos estar começando hoje a aula 11, né, desse curso aqui de Fórmula 2, né, e vamos retomar a discussão que nós tínhamos feito até então, que é considerando um eletromagnetismo, um lagrangiano geral, que dependa de F e de G. Já sabemos das outras aulas o que é a definição do F e o que é a definição do G. E o que nós estamos fazendo é a linearização. Então, nós estamos expandindo o campo eletromagnético em torno de um campo de fundo, que é dado, e a perturbação se propaga, que é o F min. Então, esse aqui é o campo perturbado, quer dizer, a linearização. Na aula passada, a gente até, na aula 10, até em função da discussão que o Dória levantou, a gente fez paralelo com a gravitação, é como se eu tivesse expandido o campo Gemini da métrica em torno da métrica de Minkowski, mais a perturbação, que é o da onda gravitacional. Quer dizer, a onda eletromagnética vai estar aqui. E isso aqui é um campo de fundo, quer dizer, tem um campo eletromagnético de fundo. E aí, trabalhamos, né, as equações de campo, depois de feita essa expansão aqui, a partir desse lagrangiano, feita essa expansão, a gente chega a essa equação de campo, para o campo F linear, tudo linear em F. Então, a linearização está aqui, tudo isso aqui é campo eletromagnético que se propaga. E a onda eletromagnética está nesse F no F pequeno. Isso aqui é o campo de fundo, isso aqui é uma corrente externa eventual, que não tem nada a ver com os campos de fundo. Os campos de fundo estão aqui. Então a gente vê que os campos de fundo estão fazendo também o papel de uma corrente. Tem uma corrente aqui, né, ligada, isso aqui é como se fosse um J-ni de fundo. Agora, observe esses coeficientes. Todos esses coeficientes aqui, C1, C2, está tudo definido aqui. C1, C2, D1, D2, D3. Esses tensores de fundo aqui estão todos definidos. O que significa isso? Significa, né, que são as contribuições. Isso aqui é a derivada do Lagrangiano. Essas derivadas são as derivadas do Lagrangiano geral, quer dizer, a gente deriva em relação a F e a G. Então, o nosso Lagrangiano é uma função de F e de G, genérica. A gente deriva em relação a F, deriva em relação a G e toma tudo no campo de fundo. Então, a gente até já trabalhou na aula passada, nas aulas passadas, na aula 9, na aula 8, 9, sobretudo, né? Quando a gente tinha um campo eletromagnético de fundo, B, né? Um campo magnético de fundo, um campo elétrico de fundo, como é que ficavam as equações de Marx. A gente trabalhou numa situação mais particular, um L de F. Nós pegamos um caso geral de um L de F, quando só tem L de F, não tem nada com G. Então, esse termo aqui é zero, não tem essa derivada, não tem essa derivada, não tem essa derivada. Aí você não tem D1 e não tem D2, né? Não tem D2, D1 D1 fica. D1 fica. D2 é que desaparece. E o D3 também desaparece. Então, no caso do L só de F, né? Esse termo é zero, esse termo é zero, e esse termo é zero. Portanto, esse termo aqui D2 é zero, e esse termo D3 é zero. Então, fica simplificado e nós trabalhamos tudo em função de um campo eletromagnético externo E, de um campo eletromagnético B, tiramos as equações de onda, fizemos uma série de deduções. Isso nesse caso aqui que a gente trabalhou. Agora, hoje eu quero trabalhar um pouco, voltando ao caso geral, L de F de G, considerando o lagrangiano não linear completo, tirar o tensor de energia momento da onda eletromagnética. E a partir dessa equação de campo, eu vou apagar esses coeficientes aqui, daqui a pouco, né, quem está olhando aqui. Então, o que nós vamos querer tirar é um tensor, quer dizer, a nossa ideia é tirar um tensor de energia momento. Quer dizer, a tua física está no F mini pequeno. Está no F mini pequeno. A física que está se propagando, a onda elétrica é como se eu tivesse, vamos dizer assim, um meio onde existe um campo eletromagnético externo, pode ser um campo elétrico, pode ser um campo magnético, ambos fixos no laboratório, e eu vou jogar uma onda, vou jogar um laser, a ondinha que vai se propagar. Então tem uma perturbação eletromagnética que vai se propagar, vamos dizer, no vácuo, mas o vácuo dominado por um campo eletromagnético externo. E aí essa ondinha vai se propagar e ela tem essa equação de onda. Essas são as equações de Maxwell para essa onda aqui. E aí, a partir das equações de Maxwell, nós vamos tirar o tensor de energia momento da onda eletromagnética, só para o F. A onda eletromagnética é. Aqui só chamar a atenção de uma coisa. Esses coeficientes C1, C2,
os tensores de fundo KD e TD, está todo mundo dentro da derivada, porque eu não estou supondo a esse ponto que o campo eletromagnético externo é constante. Eu poderia ter um campo constante, não, tem um campo constante e jogo a onda desse campo constante. Eu estou dando a possibilidade do campo eletromagnético não ser constante. Então, esses tensores aqui dependem só do campo de fundo. Tá? Aqui, isso aqui depende só do campo de fundo. Mas esse campo de fundo não é necessariamente constante. Então, essas constantes aqui, elas não saem dessas derivadas. No trabalho, nas aulas anteriores que nós trabalhamos, só para lembrar vocês, né? Nas aulas que nós trabalhamos com L de F e chegamos às equações de onda de Maxwell linearizadas, a gente supôs que os campos de fundo E e B eram constantes no tempo e no espaço. E aí essas constantes saíram dessas derivadas. Não tinha essas constantes aqui, dentro da derivada. Esse termo aqui, por exemplo, era zero. Essa constante aqui depende só do fundo. Se o fundo é constante em relação a x,μ, essa derivada é zero. Então não tem esse termo. Isso nos deu simplificações. Aqui eu vou querer fazer a seguinte análise. Vamos deixar o campo de fundo não ser constante. Então essas derivadas, essas chamadas, esses termos que a gente chama de C, não são constantes. São objetos que dependem do campo de fundo. E dependendo do campo de fundo, né, só para dar um exemplo, para ficar mais concreto, eu preparei um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente pegasse Born-Nifel. Só para dar um exemplo, quem é uma grande, se a gente quiser fazer a ilustração com Born-Nifel, quem é um Lagrangiano de Born-Nifel? Vamos colocar aqui. O Lagrangiano de Born-Nifel, lembrando os nossos outros cursos aí, ele se escreve assim, menos beta2, aquele parâmetro beta, raiz quadrada de 1 menos 2f sobre beta 2 menos G2 sobre beta 4 mais beta 2. Esse é o Lagrangiano de Born-Nifel, tá aqui. Aí no caso do Lagrangiano de Born-Nifel, eu posso tirar o C1. O que eu vou fazer? Vamos supor a seguinte situação, só para ficar bem claro. Tiro a derivada, tiro o C1. Tiro o C2, está lá. Certo, vou pegar aqui. Então, só para ter uma ideia, no caso do Lagrangiano de Born-Nifel, eu vou então derivar esse termo todo aqui em relação a F, em relação a G, em relação a F duas vezes, em relação a G duas vezes, em relação a F e G. Vou tirar esses coeficientes aí, C1, C2, D1, D2, D3, do Lagrangiano de Born-Nifel. Cálculo algébrico simples, derivar em relação a F, derivar em relação a G. Só isso. Agora, vamos supor que, no caso de Born-Nifel, eu esteja pegando um campo externo, um campo de fundo, no caso desse Born-Nifel. Vamos pegar agora a situação bem objetiva. O campo de fundo EB é zero e o campo magnético de fundo é um campo magnético constante, B0. Então, eu estou pegando agora Born-Nifel nessa situação. Eu tenho um campo de fundo que só tem campo magnético, não tem campo elétrico. O campo magnético é um campo B0, constante. Quem são esses coeficientes? Então, no caso, agora vou dar as respostas aqui. No caso especial, retomando, caso especial de Born-Nifel, um campo magnético externo constante. Quem é C1? Aí a gente tira C1 aqui. Tirei C1 no caso de Born-Nifel, deu 1 mais V0, o campo V0 ao quadrado, módulo de V0 ao quadrado, sobre beta 2, elevado a menos 1. Então, esse é o C1, no caso de Born-Nifel. Vamos tirar o C2. A derivada de C2 é zero. Tá certo. Então, o que é tirar a derivada C2? C2 é a derivada de F e de M em relação a G. Então, se a gente derivar esse campo aqui em relação... Porque aqui, se a gente derivar em relação a G, vai aparecer um G. Mas lembrando que G é escalar D, então o G de fundo
vai ter o campo elétrico de fundo. Então, o G é sempre proporcional ao campo elétrico ao campo magnético. Se o campo elétrico for zero, o G é zero. Se o campo magnético for zero, o G é zero. O F não é zero, porque o F é 2 menos V2. Então, no caso de ter só um campo magnético, o F é um meio de E2 menos V2. Então, se eu tomar isso aqui no fundo, meu fundo é 0 igual a 0 e B igual a B0, isso aqui é 0, mas o F não é 0. Então, só para lembrar isso, eu faço as derivadas em relação a F e a G e depois particularizo no fundo. Mas o fundo, lembrando, F de fundo é o meio de E de fundo ao quadrado menos B de fundo ao quadrado e o G de fundo é E de fundo vezes B de fundo. Por isso, colocando o campo elétrico igual a 0, esse termo aqui G2 e C2 vai dar 0. Porque quando eu derivar esse objeto aqui em relação a G, vai aparecer um G. A derivada de L, do Lagrangiano de Born-Haber, em relação a esse cara aqui, é derivar essa função aqui. Derivada da raiz é um meio de 1 sobre a raiz, vezes a derivada do que está dentro da raiz. A derivada em relação a G só tem aqui. Isso aqui é 0, isso aqui não tem G, então vai aparecer aqui um 2G sobre beta 4. Então, a derivada do L de Born-Haber em relação a G é proporcional a G. Mas no fundo, né, quer dizer, como G é E escalar B, como E é 0, G é 0. Então, essa derivada, no caso do Born-Haber, é 0. Aí o D1 é a derivada segunda de L em relação a F. Aí fazendo esse cálculo, derivando lá em relação a F, substituindo, vai dar 1 sobre beta 2, 1 mais D0 ao quadrado, sobre beta 2, elevado a menos 3 litros. Então, isso aqui é o D1, no caso de Born-Haber, no campo magnético externo. O D2, que é a derivada em relação a G2, esse não é zero. Quando eu derivar duas vezes em relação a G e tomar o fundo, apesar do D1 ser zero, o D2 não é zero. O D2 está dando para nós 1 sobre beta 2, 1 mais D0 ao quadrado, sobre beta 2, elevado a menos 1 meio. Esse é o D2. E depois o D3. O D3 está aqui, a derivada em relação a F, a derivada em relação a G. Então, no caso de Born-Haber, isso aqui dá 0, porque eu não tenho campo elétrico de fundo. Então, no caso de Born-Haber, eu sei quem são esses coeficientes. E aí, claro, sabendo esses coeficientes, é só colocar aqui. O campo de fundo só tem B. Então, esse tensor aqui, ele não vai ter nenhuma componente, ele vai ter componente. Por exemplo, se eu pegar aqui, mini 0i, quer dizer, tudo que for 0i aqui vai dar campo elétrico, vai dar 0. Agora, no dual, né, o F dual 0i está ligado ao campo magnético. Então, esse tensor aqui vai ter as componentes dele, a gente vai ter que estudar. Capa 0i, JK, depois IJ0K, coisas assim. E aqui, esse aqui, por exemplo, esse tensor aqui, ó, eu esqueci de botar aqui a minha está falando, né? Esse tensor aqui, ele vai ser, todas as componentes que tiver 0i vão ser 0, porque aqui só depende do campo B, então não tem um dual. Então tudo que fosse temporal, espacial, vai dar 0. É só a gente fazer assim, pegar componente a componente, sabendo quem são os campos de fundo. Então isso eu queria chamar a atenção, só para dizer que esses coeficientes e esses tensores aqui chamados tensores de fundo, eles só dependem do fundo. Quer dizer, se o campo de fundo for constante, claro que essa derivada em relação a C1 é 0, e aí esse C1 sai. Mas se esse campo de fundo não for constante, esse campo magnético de fundo dependente de T e de X, então o C1 depende de T e de X, então a gente tem uma situação que o C1 não pode sair, que é a situação mais geral. Isso que eu estou dizendo. Então eu estou tentando trabalhar com vocês a situação mais geral, que eu quero mostrar uma coisa que pode interessar a vocês, que é, no caso não linear, a onda pode perder energia pela própria interação com o fundo. Então, essa é a situação. Então, no caso não linear, a onda que se propaga, ela pode perder energia, mesmo que ela seja uma onda livre, no vácuo. Mas se tem um campo magnético no vácuo, a interação da onda que está se propagando, do F pequeno, se propagando no vácuo, a presença do fundo
está dando como se fosse uma corrente externa. E isso aqui pode dissipar energia, da mesma forma que essa corrente dissipa energia por efeito Joule. Então é como se houvesse uma interação do fundo, né? Quer dizer, há uma interação do fundo com a onda, isso que eu estou dizendo. Então eu vou apagar isso aqui eu fiz só para ilustrar, um exemplo especial. Tomamos o Lagrangiano de Born-Nifel e calculamos esses coeficientes no caso especial de só ter um campo magnético externo. E aí tiramos os coeficientes só para ilustrar quem são esses coeficientes. Tá? Então, nesse caso, se eles são independentes de P e de X, isso tudo aqui sai. Mas vamos deixar, então vamos trabalhar agora como se o fundo não fosse constante. Então vamos trabalhar com essa equação completa como ela está aqui. Tá? E vamos seguir o mesmo procedimento que a gente segue no caso de Maxwell. Vou apagar então isso tudo aqui, que já está anotado, e vamos pegar como é que a gente procede no caso de Maxwell para tirar o tensor de energia momento verdadeiro. Né? Deixa eu passar aqui. A gente procede assim. Pega as equações de Maxwell. No caso de Maxwell, só lembrando lá do eletromagnetismo tradicional. dmi F igual a J. O que a gente faz? A gente contrai essa equação com um F de K. O que a gente faz? A gente pega, só para lembrar o procedimento que vai ser o mesmo. dmi F de K igual a J F de K. É o que a gente faz. Aí agora, esse termo aqui, nós vamos escrever, já tentar colocar sob a forma de uma equação de continuidade. dmi F F de K. Mas aí menos F dmi F de K. No momento que eu condenso esses dois termos dentro da derivada, eu tenho que subtrair desse termo. E isso aqui é o J F de K. Muito bem. Fizemos isso. Aí aqui o que é o truque que serve? Vamos usar aqui as identidades de Bianchi. dmi F de K é menos dmi F K menos dk F que a gente faz sempre. Aí, esse termo aqui já é uma derivada, né? Já é uma quadridivergência. Ele é um dk de 1/2 de F mini. Então esse termo aqui já está toda a forma de equação de continuidade, como a gente faz sempre. F mini dk F mini é a mesma coisa que dk de 1/2 de F mini F mini. Então, esse termo já está resolvido, já está sob a forma de uma equação de continuidade, e esse aqui também já está sob a forma de uma equação de continuidade. Aí sobrou esse termo aqui, F mini dmi F K mini. Eu faço o mesmo trabalho, eu escrevo esse termo aqui como sendo a derivada do produto dos dois F's e subtraio da derivada desse aqui, dmi F mini F K mini. Perfeito. Então fiz uma identidade aqui, foi a regra de Leibniz. Esse termo aqui já adquiriu a forma de uma equação de continuidade. Perfeito. Então já está dentro da forma de equação de continuidade, já está feito. Agora, esse termo aqui, dmi F mini, é a equação de campo. dmi F mini é igual a J. Só que aqui é dmi F mini. Então eu escrevo esse termo assim. dmi F mini. Só que eu troquei aqui, tem sinal menos aqui. Vamos fazer o seguinte. Esse termo todo aqui pode ser escrito como sendo mais dmi F mini. Só troquei esses dois itens, ganhei um sinal menos. E F K mini. Agora, isso que está aqui é a corrente. Isso aqui é J mi, pelas equações de campo. J mi e F K mini. E aí esse termo aqui vai se juntar com esse termo. Ele vem para cá com sinal negativo. Né? Ele aqui está menos isso aqui. Posso escrever ele assim, menos F mk. E aí ele vem para cá mais F. Esse índice aqui é saturado, eu chamo de μ. Então esse termo que está do lado esquerdo assim, ele vem do lado direito com sinal mais, dá um fator 2 aqui. E aí a gente divide tudo, então a gente ganhou a equação de continuidade. Eu não estou fazendo isso rápido, a gente já fez isso em vários cursos. Então, a gente tira o tensor de energia momento de Maxwell a partir das equações de campo e contraindo com F de K. Aqui, a mesma coisa. Eu tenho as equações de Maxwell, só que para o F pequeno. Mas claro. Deixar escrito como fica, só para quem está. Ah, tá. Aqui, né?
como é que resultou? Não dá para fazer. Então vamos fazer. Tá certo. Então como é que resultou? Então vamos lá. Então esse termo aqui, vamos lá. Vamos fazer aqui. Então esse termo aqui já está pronto. Equação de continuidade. dmi, fmi, fnk. Então esse termo está prontinho aqui. Depois, esse termo aqui. Vamos fazer esse termo. Menos dá mais. Então esse termo aqui ficou mais dmi, não dk, o meio de fmi, fmi. Esse termo aqui, né? O fmi, fmi. Mais dk com o meio de fmi, fmi. Aí esse termo aqui, que era mais isso aqui, era esse termo fmi, di, fkm. Esse termo menos da marca, esse termo aqui. Aí eu desenvolvi esse termo aqui, pelo fundo é esse termo aqui. Aí ficou esse primeiro pedaço aqui, que é dmi, então ficou mais dmi, do fmi, fkmi, fmi, fkmi. Olha lá, é esse termo aqui. E esse termo da corrente, que a gente extraiu dessa forma aqui, usando a equação de campo. Aí ficou menos ji, fnk. É esse termo. Tudo isso igual a isso aqui. ji, fnk. Vamos apagar agora. Então, fazendo esse procedimento, a gente chegou a essa equação que já está sob uma forma boa de equação de continuidade. Tudo dentro de derivada. Pronto para dar uma equação de continuidade. Só o último terminho do lado esquerdo que passa para o lado direito, dando um fator 2. Então, esses dois termos aqui acabam se somando. Eu posso tirar esse termo daqui e botar o fator 2 aqui. E juntar coisas aqui. Por exemplo, esse termo aqui, ó, mini e k. Aqui, ó. Mini, k, eu faço o seguinte, eu troco o índice de um mi aqui, ganho um sinal menos. Mas troco o mi com k aqui também, ganho outro sinal menos. Então ficou, ó, mi. Então aqui eu posso chamar esse índice mi de mi. E o mi eu chamo de mi. Renomeei índices agora. E aí, ó, esse termo aqui fica igualzinho a esse. Então esse termo aqui também desaparece. E a gente ganha um fator 2 aqui. E aí agora eu divido essa equação toda por 2. Então esse aqui some, aí aqui fica um quarto. E aqui esse fator 2 some também. E aí a gente ganha essa equação, você pode escrever assim, dmi, fmi, fnk, mais um quarto de fmi ao quadrado, igual a ji, fnk. E a gente anota desse termo aqui, né? Como sendo o nosso tensor de energia momento, θnk. Aliás, aqui, né? Vou botar o seguinte: aqui tem esse dmi, eu boto aqui, desculpa, que eu boto delta, delta, mi, kappa. Aqui esse termo aqui, ó, delta, delta, mi, kappa, que isso aqui vai ficar d kappa. É esse termo aqui. Esse termo é d kappa. Esse aqui vai ficar, ó. Vai ficar delta mi kappa, então esse aqui vai ficar d kappa, e aqui vai ficar um quarto do f ao quadrado. Que é o que está aqui. Então esse termo aqui reproduz exatamente esse termo aqui. Delta d kappa e um quarto de f2. Então é isso aqui que nós interpretamos como o nosso delta mi kappa, e aqui é o termo de interação corrente com campo, que é o que, no caso, se a gente pegar, quando a gente pega a componente zero, né, pegar a componente aqui, pegar o k igual a zero, a gente pega o k igual a zero, isso aqui vai ficar dmi, mi zero, igual a jmi, mi zero. E aí eu desenvolvo aqui, vai ficar d0, que é a derivada temporal do θ 0, 0, mais di do θ i 0. Isso aqui vai ficar, como isso aqui é 0, aqui só pode ser i, vai ficar ji fi 0. Então, isso aqui é a derivada temporal da energia, isso aqui
é a divergência do vetor de point, e isso aqui, esse termo aqui, F e 0, é menos o campo elétrico. Então, isso aqui é menos J. Então, a gente vê a dissipação da energia se dá por esse termo. Quer dizer, dessa equação sai tudo. Só estou revendo o caso de Maxwell para a gente saber o procedimento. Então, o que a gente vai fazer agora vai ser a mesma coisa. Vamos pegar as equações de Maxwell para o F pequeno. Eu vou repetir o mesmo procedimento. Pego essa equação aqui para o F pequeno. Aí vou pegar toda essa equação aqui e vou fazer exatamente o que nós fizemos aqui. Vamos contrair toda essa equação aqui, toda ela, com um F pequeno em K. Exatamente como nós fizemos aqui. Vamos seguir o mesmo procedimento. Então vamos pegar toda a nossa equação e contrair com o F de K. Vai ser trabalhoso, eu nem vou fazer tudo, porque agora é só seguir o procedimento. Só vai aumentar o número de cálculos algébricos, mas não tem nada de novo. Então, fazendo essa contração aqui, aí eu vou pegar isso, deixando sempre o C1 aqui dentro. Isso tudo aqui vezes FNK. E aí, vamos fazer aquele mesmo procedimento. Transformar esse termo típico que está aqui. O primeiro termo que vai aparecer dmi do C1 Fmi vezes Fnk. O que eu vou fazer com esse termo? Vou pegar esse termo aqui, vou transformar numa equação de continuidade. dmi de C1 Fmi Fnk menos C1 Fmi dmi do Fnk. Aí, exatamente como no caso de Maxwell, eu vou aqui, usar as identidades de Bianchi. Então, isso aqui vai ficar, essa identidade de Bianchi vale para o F pequeno. Então, isso aqui vai ficar menos dmi Fk mi menos dk Fmi. Esse termo aqui vai estar dando para nós o dk do F2. Agora, esse termo aqui, vamos pegar só esse termo típico aqui. Esse termo aqui, C1, que vai aparecer C1 Fmi dmi Fk. Trabalhar esse termo especial. Esse aqui a gente já botou sob a forma de uma equação de continuidade, tudo bem. Agora, esse termo aqui, isso vezes isso. C1 Fmi dmi Fk. Vou fazer a mesma historinha. Vou escrever esse termo como um termo de equação de continuidade. Vou colocar dmi de tudo isso aqui. dmi do C1 Fmi Fk. Exatamente o mesmo mecanismo que aconteceu no caso lá. Escrevo esse termo que veio da identidade de Bianchi, escrevo ele também como uma derivada total, para poder fazer a equação de continuidade. Agora, claro, eu tenho que subtrair de menos a derivada atuando aqui. D1 dmi de C1 Fmi vezes Fk. Então, esse termo aqui eu consigo gerar um termo de equação de continuidade para ele. Tá? Aqui no fundo vai ser igual a esse, a mesma contração. E vai dar um fator 2 também. Trocando índice, vai ficar brincadeirinha de trocar índices. Esse termo aqui, que veio daqui, se junta com esse que já estava cá na frente, dá o fator 2. Agora, esse termo aqui, isso aqui é a equação de campo. E aí agora eu vou substituir todo esse termo aqui por tudo isso aqui. Vou ter que jogar. Porque no caso de Maxwell, a equação de campo era muito simples. Era dmi de Fmi igual a Jni. Então, basicamente, no caso de Maxwell, o que aparecia aqui era um Jmi. Aí ficava Jf. Muito simples. Depois eu jogava para o lado direito. Agora não. O que eu vou substituir ali é toda essa equação de campo. Então, ali vão aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Quando eu substituir aqui, vão aparecer 6 termos que vão se juntar com esse. Você poderia fazer essa equação de Maxwell, fosse dmi, Fmi, Church. Certo. Como é que ficaria o tensor no momento? dmi, F... Church. Isso aqui é identidade de Bianchi, isso é zero. Mas aí isso seria esse zero. Daí é zero automaticamente para a identidade de Bianchi. E sempre que aparecer, nesses desenvolvimentos, eles vão aparecer isso aqui, vão aparecer esses termos, que são zero. Sempre que eu tiver uma equação dmi, Efetivo é zero. efetivo é zero. Por causa da identidade de Bianchi. Nós estamos trabalhando, para nós, o F, mi, pequeno, né?
é o dmi de uma I menos um dmi. Tem o potencial vetor da onda que se propaga. Então, vale a mesma relação do field strength, que vai para o F mini grande e vai para o F mini pequeno. Então, é por isso. Então, esse termo... Bom, então, pessoal, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem uma trabalheira aí. Esses cálculos aí eu fiz, só para quem for fazer, não se assustar, porque é grande mesmo. É um cálculozinho, só vou mostrar aqui, vou dar o resultado, que envolve o quê? Eu gastei aqui umas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... gastei aqui umas 12 páginas fazendo isso, mas também porque eu abri tudo, fiz tudo em detalhe. Vou dar a resposta para vocês. Quer dizer, só para não espantar, quem for fazer isso, vai dar a trabalheira, porque tem que fazer substituição da equação de campo, essa equação vai ficar grande. Aí vocês começam a fazer simplificações, tem termos de simplificações. Então, eu vou dar a resposta. O que eu fiz? Pegando toda essa equação, fazendo aquele procedimento que nós fizemos de contrair com F e K, e gerando termos de equação de continuidade, usando em alguns momentos que dmi é que é igual a zero, a gente chega a essa seguinte expressão. Quem é o tensor de energia-momento da onda eletromagnética que sai dessa equação? Eu estou chamando de θ F, para indicar que é o tensor do F pequeno, componente mi K. É isso aqui. Até não sei, eu acabei chamando de mini alfa, mi alfa no final. Mas saiu isso aqui. Esse aqui é o meu tensor de energia-momento. É o C1 F mi F mi alfa. Depois, menos no meio, aí aqui vai a capa de fundo, mini capa lambda, mini capa lambda, F mini, F mini capa lambda, F mini alfa. O nosso tensor é todo mi alfa, então tem que sobrar o mi e o alfa. O mi e o alfa. Lembrem-se que esses tensores aqui têm propriedades de simetria. Pela nossa definição que nós apagamos lá no início, capa D, mini capa lambda, é antissimétrico em mi, é antissimétrico em capa lambda, né? Tem essas propriedades aí. É isso. Bom, aí esse é o primeiro, é o segundo. Depois aparece um termo aqui que vai ser menos o meio do T de fundo, mini capa lambda, F fio capa lambda, F mi alfa. Mas esse termo também já foi. Menos um quarto de Epsilon mini capa lambda, T de fundo. Esse B é background, né? Capa lambda, Rho sigma, F Rho sigma, F mi alfa. Tá aqui. O mi e o alfa tem que sobrar no final do dia. Então isso aí é a parte, né, do tensor de energia-momento que não está ligada à parte diagonal. Agora a parte diagonal dele é mais delta mi alfa. Aí vamos ter um quarto de C1 F mini e F mini, que eu estou chamando de F2, menos 1/8 do capa fundo, mini capa lambda, F mini, é mi alfa, alfa, chamar aqui de F Rho, capa B, Rho sigma, capa lambda, então, F Rho sigma, F capa lambda. Mi alfa está aqui, né? Rho sigma, capa lambda, menos um quarto de TB, aí agora vai dar mi Rho, capa lambda, F mi Rho, F tio, capa lambda. Só para
questão de uniformidade, em vez de chamar aqui de Recife, vamos chamar de Nihô. Só para ficar igual. Nihô Catalândida. Nihô Catalândida. F2, Nihô Catalândida, Nihô Catalândida, Nihô Catalândida, Nihô Catalândida. Isso. Então ficou esse termo aí. E aí, a equação de continuidade que a gente obtém, isso aí é o tensor de energia-momento que sai daqui. Agora, vamos ver como é que fica a equação de continuidade. Então, a equação de continuidade vai dar do lado direito, né, alguma coisa que tenha só índice alfa. Nós vamos pegar agora o dmi do θ mi alfa, né? Então, tá. dmi do θf mi alfa igual a jmi f mi alfa, que é o típico Maxwell, menos dmi, agora tudo de background, C1 f fundo mini mais C2 f tio fundo mini mi alfa. Tá? Depois, mais um quarto de alfa C1 F2. Menos um quarto de alfa C2 F tio escalar F. Menos um oitavo de alfa capa fundo. Aí é só derivar, né? É só derivar. F mi, F capa lambda. E tem um último terminho aqui, que eu vou escrever aqui, vou botar ele aqui, tá vindo para cá. Menos, vou separar aqui para não dar confusão, menos um quarto de alfa dB mi cosseno f mi f tio cosseno. Então é esse termo aqui, ó. Então essa é o lado direito, né? Aquele lá. É tudo isso que está aqui. Tem até o último termo é menos um quarto de alfa T fundo mi rocínio f mi f tio rocínio. O lado direito depende só do índice alfa. E aí vamos comentar. Então, essa agora, então tudo isso aqui é o que está, digamos, violando a conservação da energia em momento da onda. Está aqui, esse termo aqui, esse termo, vamos interpretar esses termos então. Então, essa é a equação. É trabalhoso, mas é fácil, é só algébrico. E é só fazer simplificações, lembrar das propriedades de simetria dos nossos tensores de fundo, né? Vou pegar aqui. Então, vou lá. Só agora, só para botar um negócio aqui, chamar a atenção de vocês aqui. Quem fez, né? Lembrando que os nossos tensores, então, lembrando que o nosso tensor de fundo, KB, ele tem aquelas propriedades, ele é antissimétrico em mini, antissimétrico em capa lambda e simétrico na troca de mini com capa lambda. E o TB, a mesma propriedade. Então, só lembrar das propriedades de simetria dos tensores e a gente tem simplificações, muitos termos se juntam. O trabalho é longo, estou falando com vocês. Eu, quando fiz esse cálculo aqui, eu levei mais ou menos umas 10 páginas, mas porque eu abri tudo em detalhe e tal. Então, quer dizer, é longo mesmo, o cálculo é longo, mas o resultado vocês podem checar, já pedi ao Leonardo para checar, ele checou, é isso mesmo. Agora, observe o seguinte, quem é o tensor de... Se a gente fizer Maxwell, vamos pegar o caso de Maxwell, esquece que não linear. Se tem Maxwell, o nosso lagrangiano de Maxwell é simplesmente F. Esse é o lagrangiano de Maxwell. Então, tem C1, a derivada de R em relação a F é o C1, a derivada de R em relação a F é 1. Então, no caso de Maxwell, C1 é 1. Aqui, esse termo aqui é 0, no caso de Maxwell, porque o KB, se a gente lembrar bem da definição dele, o nosso chapa B, ele depende do D1, que é a derivada segunda, né? Deixa eu pegar aqui quem é o D1, é a derivada
segunda em relação a F, a derivada segunda de R em relação a F, no caso de Maxwell, é zero. Então, o nosso D1 é zero. Então, no caso de Maxwell, esse tensor é zero, esse tensor é zero, esse tensor é zero. C1 é 1, esse tensor é zero, e esse tensor é zero. Então, a gente ganha exatamente o tensor de Maxwell. F mi, F mi alfa, mais um quarto de delta mi alfa, F2. No caso de Maxwell, quase tudo é zero. Sobre mi, esse termo aqui, e esse termo aqui com C1 igual a 1. Tá lá. E aí, o lado direito de Maxwell, a mesma coisa. C1 é 1. Né? Então, teria esse termo aqui, C2 é zero. Correto? Aí, se o fundo é constante, essas derivadas são todas zero. Agora, o que pode estar mexendo com a conservação da energia e momento? Por exemplo, se eu quiser tirar a conservação da energia, eu vou fazer alfa igual a zero. Vai ficar dmi, θ mi, zero. Né? Então, zero. Quando eu pegar zero aqui, eu vou ter d0 do C1, d0 do C2, d0 do KB e d0 do TB. Então, se o fundo depender do tempo, esses termos aqui do lado direito não são zero. Então, eles estão contabilizando pela troca de energia do fundo com o tensor, com a onda, com a energia e com o momento da onda, porque isso aqui é tudo da onda. Isso aqui é uma propriedade só do fundo. E a gente sabe pelo teorema de Miller, se nós não tivermos no Lagrangiano uma dependência explícita em x, e a dependência explícita está vindo pelo fundo, então não tem conservação da energia e momento. Quer dizer, há uma violação da conservação da energia e momento só da onda. Mas por quê? Porque a onda está trocando energia, recebendo ou dando energia do fundo, que está contabilizada por esses termos aqui. Claro que se o fundo for constante, se o fundo não depender de t e de x, todos esses termos aqui são zero. Então eu não vou ter essa troca. A única troca que eu vou ter vai vir daqui, porque esse termo aqui, essa derivada aqui vai estar atuando nisso tudo aqui. Então esse termo aqui é o fundo, depende do campo de fundo, e isso aqui também depende do campo de fundo. Tá? Mesmo que o fundo seja constante, essa derivada sai para cá. Mas dmi, se o fundo é constante, se o fundo é constante, isso não depende de x, nem isso depende de x. Então esse termo todo é zero. Então, se o fundo é constante, todos esses termos aqui, daqui para frente, são zero. Só sobra esse termo aqui, que é o termo típico do efeito Joule, que é a troca de energia pela interação da corrente com o campo. Você vai dar um campo elétrico, vai dar o J escalar E, né, que é o termo típico de efeito Joule. E se o fundo for constante, todos esses termos aqui são zero, porque tudo isso aqui só depende do fundo. Agora, se o fundo não for constante, aí esses termos aqui podem contribuir. Então, isso que eu estou chamando a atenção. Então, nesse caso que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos a propagação, quer dizer, da onda. A onda está se propagando e a onda transporta essa energia e esse momento. Estão dados aqui. É o tensor de energia e momento só da ondinha que se propaga. Então, está tudo contabilizado aqui. Agora, essa energia e esse momento não se conserva. Quando eu pegar a equação do balanço, quer dizer, a equação do efeito, a equação da conservação da energia e momento, eu vou ter θ0, d0 de θf 0, 0, mais di do θf e 0, igual ao lado direito todo. Vou chamar o lado direito todo de um termo d0, fazendo alfa igual a 0. Lado direito, de repente, só do alfa. Né? Então, alfa igual a 0, então, d0 é aquilo tudo. Então, vai aparecer fazendo alfa igual a 0. Então, a gente vê aqui, ó, esse termo aqui, ele está dando a troca de energia e o momento, que é o fluxo do vetor de point, com a onda. Outra coisa que eu queria só chamar a atenção de vocês, né, é sobre a questão da simetria, né, do θ mi alfa. Então, nós temos aqui esse termo aqui, é simétrico mi alfa. Esse termo aqui não é mais simétrico, quer dizer, a gente tem uma perda da simetria por causa da presença do fundo. Quer dizer, quando a gente tem, né, uma onda eletromagnética se propagando no meio onde existe um fundo, o tensor de energia e momento perde a simetria natural. E aí a gente não pode mais interpretar esse vetor aqui com uma densidade de momento. Nós já discutimos isso no curso que a gente falou no início desse curso, quando a gente falou de anisotropia. Existe uma diferença
entre o θ e zero e o θ 0i. Vou botar θ 0i. Quando o tensor de energia-momento é simétrico, θ zero é igual a θ 0i. Mas quando ele não é simétrico, a gente tem que interpretar esse que está aqui na equação da energia como uma espécie de vetor de Poynting generalizado. E esse que está aqui é que vai ser interpretado como sendo a densidade de momento. Quer dizer, a densidade, nesse caso aqui, deixa eu pegar agora essa equação, a gente pegar agora a mesma equação, dni, θ, mini, vamos dizer, o lado direito é um dni. Estou usando D de dissipação, para dizer que tem dissipação de energia. O lado direito é todo depende de mim. Se eu pegar essa componente igual a I, eu vou ter D0 de θ 0i mais dj do θ ji. Isso igual a di. Então, aqui eu estou tendo derivada temporal de alguma coisa. Então, isso aqui está medindo se essa densidade aqui está aumentando ou diminuindo no tempo. Então, esse termo aqui é que está, isso aqui é o tensor de tensões. Então, isso aqui é que está medindo a conservação do momento. Então, quando a gente tem um tensor de energia e momento que não é simétrico, quer dizer, quando eu peguei a outra equação, que era a equação para μ igual a zero, essa equação ficou assim, D0, θ 0 e 0, mais di do θ e 0 igual a D0. Então, aqui eu tenho a conservação da energia. Esse objeto aqui, agora, é diferente desse. θ i 0 é diferente do θ 0i. Então, esse termo aqui está fazendo o papel da densidade de momento e esse aqui é um vetor de Poynting, vamos dizer, generalizado. Então, a gente não perde a noção de vetor de Poynting, só que o vetor de Poynting não está ligado aqui, ele está saindo daqui. Esse aqui é um vetor de Poynting generalizado e esse aqui é a verdadeira distribuição de momento. Então, isso eu queria chamar a atenção. Por quê? Porque existe um fundo. E o fundo, se o fundo não é constante, ele gera uma anisotropia. A presença do fundo está gerando uma anisotropia. Mas não tem que seja constante, quer dizer, o fundo, o campo de fundo no Lagrangiano, ele gera uma anisotropia. E aí, a anisotropia está toda aqui, dando esses tensores, que quebram a simetria do tensor de energia e momento. Essa observação que eu queria fazer. Você queria falar alguma coisa? Desse um discurso, por exemplo, para nós, você, da equação de movimento, sim. Eu estou com uma equação de movimento, uma equação de Euler-Lagrange. Certo. Daí, eu tiro a equação. Na de Euler-Lagrange já está implícito que eu vou tirar energia e já vou tirar força. Isso, vai tirar força, está implícito. Assim, não é uma síntese muito grande, assim. Foi? Como é que você vê essa síntese assim? Tá certo. Eu diria o seguinte, quer dizer, quando você pega, vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui só um instantinho só, a força, né? Quer dizer, a gente daqui tira justamente a força de Lorentz. Quando a gente pega a componente, nesse caso aqui, quando a gente pega a componente que dá o momento, vamos pegar essa equação aqui para alfa igual a I. Então isso aqui vai ficar D0, θ 0i, mais DJ, θ ji. Vamos chamar esse lado direito todo aqui. Vamos pegar esse termo aqui, só pegar esse termo aqui, só pegar por enquanto esse termo. JI, F, JI, FI. Então tá. Esse termo aqui pode dar pra gente. J0, F0I, mais JICJ, FJI. Eu estou pegando essa equação aqui para a parte puramente espacial. Lembrando que, então, a parte espacial, isso aqui é a derivada temporal de alguma coisa. Esse termo aqui, por exemplo, para I, para J0, 0i, isso aqui está me dando a densidade de carga vezes o campo elétrico. Aqui está associado ao campo elétrico. Esse cara aqui está me dando a corrente. Lembrar que isso aqui é menos epsilon JIK BK, campo BK. Está aqui, que o campo elétrico é pequeno. Então, o que está dando aqui é o produto vetorial entre a corrente e o campo. Então, o que está saindo daqui é um termo do tipo J vetorial B. Então esse termo aqui é justamente a força de Lorentz. Rho vezes E é a carga vezes o campo elétrico. Isso aqui é a corrente, é Rho V. A corrente, então, é Rho V
vetorial B, que é o QVD, que é a força de Lorentz magnética. Então, a equação de força, ela já sai, a densidade de força, quer dizer, já sai daqui. Então, isso aqui é a derivada temporal da densidade de momento, vamos colocar assim. Isso aqui vai ser aquele famoso termo que a gente realmente representa assim, divergência, vamos dizer, do tensor de tensões, a gente pode representar assim, que são aqueles stress tensor, e aqui é a força. Então, esse lado direito, quando eu pegar essa equação para esse alfa espacial, quando esse alfa aqui for espacial, todo lado direito for espacial, isso aqui no fundo é uma equação de força generalizada. Isso aqui vai dar, por exemplo, esse termo aqui, se a gente só olhar esse termo aqui especialmente, por exemplo, de alfa de C1, se eu fizer alfa igual a aqui, pegar esse aqui, apagar isso aqui. Então, eu estou só querendo dizer o seguinte: no momento que nós interpretamos esse θ, mi, i, no momento que nós pegamos essa componente θ, mi, i, essa equação ficou d0, θ, 0i. Aquele comando que a gente já falou, dj, θ, ji. Do lado direito, o que eu estou tendo é uma densidade de força. Vamos chamar essa densidade de força de, assim, para não confundir com os Fs que a gente está usando, essa densidade de força, vamos chamar de densidade de força φ. Então, aqui a gente vai ter um φi. Então, tudo isso aqui, a gente estava chamando de D, isso aqui é o DI. Tudo isso aqui vai ser a densidade de força. Por que a gente interpretou isso aqui como a densidade de força? Porque eu vi que quando eu pegar o Mi igual a I, vai sair daqui exatamente a força de Lorentz. Quer dizer, é o campo tendo a força, né, quer dizer, da corrente exercida, ou a força do campo sobre a densidade de corrente. Quer dizer, aqui vai ficar ρ vezes E mais J vetorial B, que é justamente a força de Lorentz de um campo atuando sobre uma carga ρ e uma corrente J. Então eu vou interpretar o DI como sendo uma densidade de força. Vamos ver, por exemplo, esse termo aqui, o que ele pode estar dizendo para a gente? DI. DI vai ser derivada espacial do C1 vezes F2. Então, que força é essa? Isso aqui, ó, isso aqui vai me dar o gradiente do C1, que é tudo que depende do fundo, vezes F2. F2 vai dar para nós, quer dizer, F0i, blá, 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 alguma coisa, quer dizer, proporcional a E2 menos D2. Então, nós temos uma parte da força que é proporcional agora ao quadrado dos campos. Isso aqui é quadrático do campo, isso aqui é quadrático do campo. Esse terminho aqui, D alfa C2, se eu pegar o alfa igual a I, isso aqui vai ficar o gradiente de C2. Agora, quem é F tio escalar F? É E escalar B. Então, eu tenho essa força aqui. A força, ela está ligada, quer dizer, a direção da força é o gradiente do C2. Isso aqui faz o papel de um escalar. Mas, ó, o campo E e B, quer dizer, é uma espécie de uma generalização da força de Lorentz, incluindo agora o setor de fundo. Esse cara aqui não. É só a força de Lorentz no campo da onda interagindo com a corrente externa. Agora, esses outros termos aqui vão dar termos de força que vão dar a relação de força entre o campo que se propaga da onda e o fundo. Certo? Então, essa equação, quer dizer, quando a gente pega a equação dessa equação do tensor da densidade de momento, a gente já ganha do lado direito a densidade de força do campo. A gente, quando trabalha com mais campos, sim, a gente cai de uma maneira similar, né? Sim. Que você vai além da força de Lorentz. Isso, vai além da força de Lorentz. Então aqui a gente está indo além da força de Lorentz pelo fundo. Vocês vão para o princípio de simetria. Mas eu digo assim, como, na verdade, a força de Lorentz, ela, assim, quer dizer, enfim, existe a força de Lorentz, não pode existir outras forças. Sim, exatamente. Quer dizer, o campo, exatamente, existem outras forças. E nesse caso, o campo eletromagnético, a força de Lorentz, ela mede só a interação do campo com cargas e correntes. Agora, e a interação do campo com outras estruturas? Por exemplo, eu estou medindo a interação do campo, e essa força, se vocês observarem bem, essa força aqui é linear no campo eletromagnético, como essa aqui também é. Mas esses termos todos aqui agora são quadráticos. Então, quer dizer, aparece para nós, né, por exemplo, nesse termo aqui, tipo que a gente mostrou, aparece para nós uma força que é gradiente de C2
isso é o que é o caráter vetorial da força, vezes esse escalar aqui. É escalar V. Quer dizer, a onda está aqui. Então, esse aqui é o setor da onda e o setor aqui é o setor do fundo. Quer dizer, então eu tenho uma interação, uma força que é resultado da onda, da interação da onda com o fundo. Que aqui é diferente. Aqui a gente ficou ρ vezes E mais J vetorial B. Então, a interação também da onda com a carga externa, com a corrente. Então, se tiver uma corrente aqui, passando por aqui, esse campo incidir aqui, eu vou ter essa força entre esse campo e essa onda, entre essa onda e essa corrente que está circulando aqui. Agora aqui não, aqui é uma outra estrutura, é um campo de fundo, vamos dizer que eu tenho um campo magnético de fundo, B0, aí minha onda vem. E aí vai haver uma força de interação entre essa onda, tem uma densidade de força de interação entre a onda e esse campo magnético dado por aqui. Claro, se o campo magnético for constante, essa força é zero. Mas se o campo magnético externo não for constante, quer dizer, o gradiente desse C1 aqui, quer dizer, o gradiente do campo externo, vai estar fazendo interação. Quer dizer, a gente generaliza aí o conceito de força de Lorentz, vamos colocar assim, é isso que você estava querendo dizer. Mas eu acho que quando você tem essas coisas, campos, ondas, você vai além da carga elétrica. Sim, certo. E daí, como você começa a aparecer coisas de força de Lorentz, que é só tomar lá fora do planeta. Exato, exatamente. Tudo não tem carga elétrica. Tem carga elétrica. Isso aqui é um campo magnético de fundo. Quer dizer, o campo magnético sendo força e sofrendo de interação com o outro campo magnético. Exatamente. Para as pessoas que estão ouvindo, eu acho que dessas coisas que fala que 50 modelos. Já deve ter entendido, certo. Quer dizer, eu acho que existe todo um esforço onde você mostra que você está indo além da carga elétrica. Certo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim, e na força de Lorentz você nota que você está indo claramente ou não além da carga elétrica. Podemos dizer assim, exatamente. A força de Lorentz mostra para a gente. Agora, a pergunta que você colocou, vamos dizer assim, em geral, deixa eu apagar aqui um instantinho só. Quer dizer, dada uma equação, vamos dizer, dada uma equação de onda, tipicamente, eu pego, vamos dizer assim, um lagrangiano, né? Então tem um lagrangiano para certos campos. Desse lagrangiano, a gente aplica o princípio variacional e tem equação de campo. A partir desse lagrangiano aqui, a gente tirou equações de campo. Então, do lagrangiano tira as equações de campo. Se agora eu contrario essas equações de campo, com a variação dos meus campos, sobre derivadas, então eu pego essa equação aqui, vou pegar a variação dos meus campos sobre translações espaço-temporais, por exemplo, dos campos. Quando eu pego translações espaço-temporais, então eu vou estar, na verdade, contraindo essas equações de campo com esse objeto aqui, menos, vamos dizer assim, as translações epsilon-mi, derivada de mi, dos meus campos. Então, quando eu faço essa contração, isso aqui é igual a zero, então, da equação de campo que eu tenho, eu contraio com a variação dos campos sobre translações espaciais, o que a gente ganha daqui é a conservação meia, que a gente ganha daqui o tensor de energia e momento, igual a alguma coisa. Então, a própria equação de campo, ela já está te dando depois o tensor de energia e momento. E quem tem o tensor de energia e momento... Está dando o tensor, né? Está dando o tensor. Aí, se você quiser tirar a força, você vai pegar a componente I espacial. Então, você vai pegar dmi, θ, mi, igual a alguma coisa. Vamos dizer que isso aqui é igual a um dmi. Igual a um dmi. Por quê? Só estou chamando a atenção dizendo o seguinte: a densidade de momento correta, a gente sabe, o tensor de energia e momento é simétrico, mas essas situações especiais, quer dizer, eu tenho θ, mi. Então, nós temos θ 0, 0, temos θ 0, i, depois a gente pode ter o θ i0 e o θ ij. Então, em geral, as componentes, sempre, as componentes do tensor de energia e momento são essas aqui. Seja ele simétrico ou não. Porque, se ele for simétrico, θ 0i é igual a θ i0. E o θ ij é igual a θ ji. Se ele for simétrico, isso aqui é igual a θ i0. E se ele for simétrico.
Então, quando ele é simétrico, né, esse objeto aqui, o θ e 0, é que a gente, esse carinha aqui é que a gente tem que interpretar como a densidade de momento. Porque é desse cara aqui que vai sair a equação de força. Né? Aqui, ó, se eu pegar θ 0, quer dizer, se eu pegar aqui θ μ, se eu tomar μ igual a I, como eu falei aqui, essa equação fica assim. Então fica d0 do θ 0 I, mais dj do θ j I igual a di. Então aqui eu tenho a derivada temporal de alguma coisa espacial, de um vetor. Isso aqui é um vetor. Então isso aqui é a derivada, é isso aqui que eu vou interpretar como a densidade de momento da onda. A derivada temporal do momento. E aqui é tensor de tensões. Muito bem. Então esse cara aqui é que eu interpreto, esse carinha aqui é que eu interpreto como a densidade de momento. Então é dessa equação aqui, derivada temporal do momento, dp dt é a força. Então é dessa equação que vai sair a força. Agora, esse cara aqui, no caso de Maxwell, e quando o tensor de energia e momento for simétrico, esse termo aqui é igual a esse. Então, isso que nós interpretamos como um vetor de Point, que é o que tem, quando eu pego aqui a componente μ igual a zero, aí eu vou ter d0, θ 0, 0, mais di, θ i 0, igual a d0. Aí eu digo, isso aqui é a densidade de energia, então isso aqui é a derivada temporal da energia. Isso aqui, o que é isso aqui? Então isso aqui é uma divergência. Aí eu digo, isso aqui é o vetor de Point. Agora, quando esse tensor é simétrico, o vetor de Point, que está aqui, ele coincide com a densidade de momento. Então, o vetor de Point, ele realmente dá a densidade de momento quando o tensor de energia e momento for simétrico. Mas, devido à anisotropia que o campo de fundo introduz, o tensor de energia e momento deixa de ser simétrico. Então, eu vou ler a densidade de momento, não é no vetor de Point, é nessa equação aqui espacial. E aí a densidade de força está sempre aqui, a densidade de força está sempre aqui. É porque no caso dos fatos que a gente trabalha, coincide, né, do vetor de Point, é esse cara aqui, coincide com a densidade de momento. Mas isso só acontece em situações em que não há anisotropia. Quando há anisotropia espacial, o tensor de energia e momento perde a simetria. E aí eu tenho que ver quem realmente é a densidade de momento. E aí a densidade de momento, a equação de conservação de momento é que isso aqui é uma derivada temporal. Aqui não está aparecendo a derivada temporal, está aparecendo uma divergência. Então isso aqui está ligado com a energia, e isso aqui é o momento, e isso aqui então é a densidade de força. E esse aqui é o tensor de tensões. Certo? Chamar a atenção disso, isso não é trivial, isso não é óbvio, é fácil, mas não é óbvio. A gente está acostumado a identificar, né, o tensor o vetor de Point com a distribuição de momento. Mas isso só coincide, no caso de Maxwell coincide, no caso de Maxwell tem anisotropia, então θ i 0 é θ 0 i, mas isso não é geral. Agora, se você fizer essa maneira de calcular através da equação e através da Lagrangiana, elas têm que coincidir. Tem. Se você tirar, agora, claro que no caso de você tirar do Lagrangiano, se você usar o tensor de energia e momento canônico, a forma canônica, não vai coincidir. Porque pela equação de campo, o que você ganha é o tensor de energia e momento mesmo de Belinfante-Rosenfeld. Esse é o do Belinfante-Rosenfeld. Isso, é o que sai da equação de campo mesmo. O que sai do Lagrangiano é o canônico. Quer dizer, aquele, a não ser que você pegue o Lagrangiano canônico e use o procedimento de Belinfante-Rosenfeld, que é acrescentar aqueles termos de derivada do tensor de spin, ou então... Não, o Belinfeld não é aquele que entra no termo de spin? Pois é, mas ele, exatamente, aí ele já sai simétrico para você. Já sai simétrico. Então, chama do Temini. Temini, isso. Porque o canônico, né, que a gente o Temini que é igual ao tensor do momento? Exatamente. Esse aqui, vamos aqui, botar todos os campos, né? E aqui dmi menos delta mi Lagrangiano, quer dizer, esse aqui é o canônico, vamos dizer assim, esse aqui é o θ canônico, mini. Aí quando a gente, então esse é o que sai direto do Lagrangiano. Agora, se eu pego as equações de campo, sigo esse procedimento, pego as equações de campo e contraio as equações de campo com as derivadas dos campos. Foi o que a gente fez no caso de Maxwell, né? Quando a gente pega Maxwell. Qual é a equação de campo de Maxwell? Dmi, f mini igual a j mi. O que eu faço aqui? Eu contraio essa equação com f de ρ.
O que significa contrair com F indicado? Significa contrair com DI do A capa menos D capa no I. Ou seja, eu estou contraindo com a derivada dos campos. O campo mesmo é o potencial. Então eu estou pegando a equação de Maxwell e contraindo com a derivada do potencial. Se eu pego, por exemplo, Klein-Gordon, vou pegar só a equação do Klein-Gordon rapidinho, da Lambertiano, φ mais M2 φ, vamos dizer, igual uma certa fonte Rho. Aí eu contraio essa equação aqui, da Lambertiano de φ, contraio toda essa equação com a derivada do campo de Klein-Gordon, dNφ, por exemplo. Aí quando eu faço isso, eu ganho exatamente, daqui sai exatamente o tensor de energia e momento, né? Sai dNi do θ NI igual a um certo dmi, onde esse dmi acaba sendo ρ dNφ. Então isso aqui é a densidade de campo, densidade de força. E aí eu tiro o tensor de energia e momento de Klein-Gordon exatamente daqui. Quer dizer, sempre eu contraindo a equação de campo com a derivada do campo, eu vou estar chegando ao tensor de energia e momento, não canônico, mas ao simetrizado, aquele que a gente chama de θ, sei lá, improved, né? Um θ, botar Benefanti-Rosenfeld. Mini. Que aí não é esse. Com a gravitação. Oi, isso que acopla com a gravitação dá a mesma coisa. Então, esse θ mini simetrizado não é igual da equação do movimento. Não é igual ao da equação. O θ mini simetrizado é o que sai da equação do movimento. Agora, ele só não sai simétrico quando houver uma anisotropia. Aí, então, esse θ mini sai da equação do movimento. Sim. E esse que vem Do Lagrangiano direto, canônico. do Lagrange direto, com aí a gravitação. Sim, acopla com a gravitação. Né? Esse é o que sai simétrico e é o que sai, simetrizado. Esse é o Benefanti-Rosenfeld. E esse é a equação do movimento? Esse é o da equação de movimento. Esse é o que sai da equação de movimento, exatamente. Deixa eu mostrar só um exemplo aqui, já que a Maria levantou dúvida. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu pegue a equação de Klein-Gordon. Vamos pegar aqui, ó. dNi, φ, dNi Lambertiano de φ, mais M2 φ. E digamos o seguinte, que eu tenho aqui um cubo. Vamos dizer que eu tenho aqui um campo, vamos dizer assim, tem um campo aqui, que depende de x, né? Interagindo com um φ. E isso aqui igual a uma fonte. Então vamos dizer o seguinte, eu tenho o campo de Klein-Gordon em presença desse objeto escalar aqui. Poderia, vamos dizer assim, vamos ver que tem isso aqui. Vamos fazer primeiro esse exemplo assim. Então eu tenho o meu campo de Klein-Gordon acoplado a um escalar externo. E tem uma fonte para o campo de Klein-Gordon. Então vamos tentar ver o que vai sair de energia e momento daqui. O que eu vou fazer para pegar essa equação aqui? Vou contrair com um dNφ. Então esse primeiro termo aqui vai ficar assim, ó, dNi, dNφ vezes dNφ. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação, vou escrever ela assim, dNi de dNφ menos dNφ dNi. Assim, ó, tinha esse termo aqui. Transformei esse termo numa equação de continuidade. Então, joguei essa derivada aqui, atuando em todo mundo, e subtraí depois dessa derivada atuando aqui. Quando essa derivada atuar aqui nesse primeiro termo, vai dar o que está lá. Quando ela atuar nesse segundo termo, vai gerar um termo que não está aqui, eu desconto aqui. Então, tá ligado? Então, esse primeiro termo eu escrevo assim. Aqui eu já ganhei uma equação de continuidade. Aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar esse mi por esse mi, é simétrico. Boto aqui ni. Opa, ni. Então, o que é esse termo aqui? Isso aqui é a derivada disso aqui ao quadrado. dNi de dNφ. Aí se eu pegar dNi atuando em dNφ, nós vamos ter, bota o meio aqui. A gente vai ter um meio do dNi, dNφ, vezes dNφ. Mais o meio do dNφ, dNi, dNφ. Tá, esses dois termos. Agora o que eu posso fazer? Eu posso abaixar esse e levantar esse. Então, ó, esse termo aqui é igual a esse. Então, fator 2 se cancela. E dá exatamente igual a isso. Ó.
Isso tudo que está aqui, então esse termo que está aqui, é exatamente igual a então, que está aqui, deni, deni. Então esse termo que apareceu, que eu subtraí, ele no fundo também é uma equação de continuidade. Eu posso escrever esse termo aqui como sendo deni menos deni de 1 meio deni φ. Então eu estou querendo preparar uma equação de continuidade para tirar o tensor de energia e momento. Então, dessa contração aqui, desse primeiro termo, está lambertiano de φ contraído deni φ, eu tirei isso aqui, eu tirei deni de deni φ, depois tem um outro termo, menos deni de 1 meio do deni φ. Isso é o que saiu desse primeiro termo. O segundo termo vai ficar φ deni φ. Então, o segundo termo, esse termo aqui vai ficar mais N2 dni de 1 meio de φ2. Vai ficar a cotação. Posso escrever assim, dni de 1 meio de N2 φ ao quadrado. Se eu derivar esse termo aqui com esse fator meio, eu ganho justamente isso aqui, N2 dni φ. Depois, esse termo aqui vai produzir para nós I de x, φ, dni φ. Que eu posso escrever como sendo que I de x, dni de 1 meio de φ ao quadrado. Que aí, por sua vez, eu posso escrever como sendo dni de 1 meio de que φ2 menos 1 meio de φ2 dni φ. Então, esse segundo termo, esse termo que eu pude decompor em dois, eu fiz isso. Que φ dni φ, que eu escrevi como sendo que derivado de 1 meio de φ2. Agora, eu jogo a derivada do produto todo, que é o que eu fiz aqui, e subtraio da derivada do que. Então, esse segundo termo aqui, esse último termo aqui, ele gerou para nós um termo típico de equação de continuidade, que é dni de 1 meio do que φ2, isso, menos 1 meio de φ ao quadrado, dni φ. Isso tudo igual aqui. Ficou igual a rho dni φ. Perfeito. Então, olha só, a gente pode juntar esse termo aqui, então ficou assim, dni de dni φ, dni φ. Tá aqui. Vamos pegar esse termo aqui, dni, isso. Aí agora, esse termo todo aqui eu posso escrever, botar isso aqui assim,